Vamos rever? Marketing de rede é um canal de distribuição que visa movimentar produtos e serviços, satisfazendo pessoas queridas através de uma rede de trabalho de pessoas queridas. Daí o coração. Gente, nós estamos falando de pessoas queridas. E por algum motivo, por alguma dificuldade, ou por alguma casualidade, ou por alguma característica do nosso negócio, a gente não está sabendo lidar com pessoas queridas. Vocês concordariam comigo que um dos maiores problemas que nós temos no nosso trabalho é a rejeição de amigos? São pessoas eventualmente chateadas e magoadas com a gente, que não nos atendem, e que aí começa a haver uma bilateralidade de pessoas mais chateadas e aborrecidas. Vocês concordam comigo que isso é um problema da indústria? Alguém discorda que isso seja um problema que todos nós vivenciamos no dia a dia? Gente, nós estamos falando de pessoas queridas. Então a única coisa que eu me preocupei foi decodificar, transformar a palavra marketing de rede para essa definição. E basicamente, dentro desse pensamento, é que nasce o pensamento brio. Nós estamos falando de pessoas queridas. E aonde a gente atua? Que ambiente que a gente atua? Junto a pessoas queridas. É exatamente nas nossas casas. É na escola, no emprego, junto com amigos, clubes e vizinhanças. A gente está lidando com pessoas queridas no nosso ambiente de convívio. Eu não disse que a gente já definiu onde? Vamos para mais. Quando e como? Agora realmente a gente vai começar a definir todas as coisas relativas a esse projeto. Dá uma olhada para essas duas gaivotas. Infelizmente, se a gente estivesse aqui no meu computador, vocês iam ver a gaivota da direita abrindo e fechando a boca. Assim, pau, 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 constantemente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta que vale 1 milhão. Qual das duas gaivotas, na tua opinião, que faz marketing de rede? 0 para a esquerda, 1 para a direita. Não é verdade? É isso? O que acontece? Olha a atitude da gaivota da esquerda. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ela está ali, ela não abandonou, ela está junto da pessoa, ela gosta da pessoa, no caso da ave, né? Não se distanciou, não bateu asa, não voou, mas ela está com aquele olhar perdido, que está olhando para o horizonte. Será que realmente ela está ouvindo, ou está interessada no que a ave 2 está falando? E exatamente pelo quando e pelo como que a gente atua no marketing de rede é que nós causamos os nossos principais problemas. E abordando esses problemas é que eu vou apresentar para vocês uma solução. Porque se a gente tem um problema, não basta apontar o problema. A gente tem que procurar uma solução. Não é verdade? Então não seria correto da minha parte vir aqui apresentar um problema. O problema nós conhecemos. Então vamos ver a solução para isso. Ok? Bom, mas temos que entender que a gente, quando entra no marketing de rede, nos é ensinado a usar uma ferramenta. Essa ferramenta que nos ensinam é basicamente uma peneira, não é isso? Eles dizem assim, mais ou menos a história é assim. Olha, você entra e você vai usar essa metodologia aqui, tem 8 passinhos aqui para você trabalhar. Mas vamos te dar uma peneira, tá bom? A sua função você é um garimpador de diamantes. Ok? Seu papel é encontrar diamantes. Então, o que você tem que fazer? Você vai contactar as pessoas que você conhece, tá certo? Que a gente já viu que são pessoas queridas, ok? E vá em busca dessas pessoas e encontre seus diamantes. Não se preocupe com não. Vá em busca do sim. O seu sim é o teu diamante. Você vai encontrar. Alguém discorda que é assim que é ensinado? Por gentileza, se discordar, coloca 0. Se concordar que é assim que é ensinado, coloque 1, por favor. Não é assim que a gente ensina? A gente pegar livros, se a gente pegar os sistemas de duplicação, se a gente pegar todos os materiais de treinamento, não é essa a característica do mercado? Obrigado pelo confirmar. Então, estamos juntos. Então, o que eu acho que é importante dessa troca é que eu fico sentindo que a gente está junto, que eu não estou. Né, o raciocínio está sendo acompanhado, as pessoas estão concordando com a lógica que está sendo apresentada aqui. Eu não estou invalidando a peneira, o processo. A gente realmente precisa. Mas a questão exatamente, né? Tem muitas tentativas e tudo mais. Então, mas essa é a metodologia. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Eu não estou invalidando a questão da seleção, tá bem? Existe uma seleção natural, existe todo um processo. Mas a questão é o seguinte: vamos fazer uma viagem agora? Nós não estamos embarcados numa viagem juntos? Vamos agora abstrair. Eu apenas vou mudar a ferramenta. E ao mudar a ferramenta, obviamente algumas coisas vão ficar meio transparentes. Tá? É a revelação. Nós não compusemos o marketing de rede. Agora vamos olhar o seguinte.
Apareceu? É o peso da imagem, gente. Vamos imaginar que ao invés da peneira, que na verdade com todo o método que foi ensinado, a gente visualize que nessa peneira é um martelo. E aí vamos mudar agora o discurso, olha só. Olha, você é um martelo, né, que vai fazer uma edificação. O que o seu papel, aqui está aqui o martelo, tá? Seu papel é ir atrás das pessoas e descobrir quem são os martelos. E para isso você faz o seguinte, você dá uma martelada na cabeça dele. Se essa pessoa fizer trum, esse é o martelo. Mas se ela fizer ai, ninguém fala nada. Se você fizer ai, não se preocupa não, você vai em busca do sim, tá? E se ela fizer ui? É isso mesmo? Será que a gente realmente tem que encontrar o trim? E aquelas pessoas que a gente deixou machucadas, que ficaram feridas, que ficaram magoadas, e que não falam com a gente, que não nos atendem mais, que não querem mais nos ver, realmente eles é que são culpados? Ou somos nós? Me desculpa a euforia, eu estava tentando me controlar, mas é que isso me toca. Nós somos os principais causadores desses problemas. Nós nos transformamos em martelos, achando que todo mundo é martelo aí fora. E dão uma martelada na cabeça das pessoas, achando que elas também são martelos, desejando que elas sejam martelos. Só que a gente não olha o estrago que a gente faz. E aí vem toda a questão do entendimento do coração. Fico feliz pelo feedback que vocês estão me dando e a gente consegue então avançar que nós estamos juntos. Aliás, é uma das coisas que eu gosto muito de falar. Eu aprendi isso em Moçambique, alguns anos atrás, numa missão lá, e lá se falava muito isso. Estamos juntos, estamos juntos. Aí chegou no Brasil, o pessoal está falando também, é muito bacana. Então eu estou propondo para você, já que você tem um martelo em mão, você concordou comigo que a gente tem um martelo em mãos, se veja no espelho, olha para o espelho, veja-se no espelho. A imagem que você está vendo com o martelo na mão, eu não sei se você está se vendo com o martelo na mão. Isso é uma coisa muito individual, muito particular, muito sua. Isso não precisa ser público. Mas vá para o espelho. Você está se vendo realmente com esse martelo na mão? Será que você está ensinando pessoas queridas que estão para atuarem pseudo com uma peneira, mas no fundo estão com o martelo na mão? Será que essa imagem que você tem de você? Porque se for essa, meu conselho, essa noite, e aí eu disse que eu queria tocar teu coração, é que vá para esse espelho, aproveita esse martelo e quebra essa imagem que você tem de você. E aí? Vou deixar você em você ferramenta? Não, eu tenho que dar solução, não é verdade? Então eu vou apresentar uma solução para isso. A ferramenta que eu estou propondo para vocês é trocar o martelo pelo estetoscópio. Estetoscópio é esse aparelhinho que a gente escuta o coração. Obrigado pelo feedback. E quando eu digo escutar o coração, é a gente aprender. Se nós não estamos falando de pessoas queridas, não são isso que são as pessoas que a gente quer interagir para desenvolver marketing de rede? Não é o círculo de relacionamentos? Qual é a melhor maneira da gente escutar essas pessoas, se não pelo coração? A ferramenta que a gente precisa usar é um estetoscópio. E para começar, a melhor maneira de usar o estetoscópio é nos escutando primeiro. Quem somos nós? O que a gente quer? Que propósito que a gente quer? O que a gente está buscando? O que a gente espera desse projeto? Se a gente aprender a escutar realmente, pela emoção, exatamente, Geraldo, é isso aí, pelo coração, a gente vai saber o nosso... Eu vou falar a palavra prospecto, mas que é o termo técnico para a gente, mas são pessoas queridas. E agora eu vou passar um para o outro. O que essa pessoa quer, o que ela precisa e o que ela não quer. Se você gosta dela e se você quer realmente ajudá-la, você tem um real propósito de ajudá-la, você precisa descobrir, aprender a escutá-la.